Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A legislação e as alterações sobre o IMI não são da competência dos municípios, porque, embora seja uma das suas principais fontes de receita, os municípios têm uma autonomia de gestão organizativa, administrativa e até regulamentar, se quisermos utilizar o termo. Mas terminei. Atualmente, e tínhamos percepção de uma situação que, em nosso entender, subscreve aquilo que se poderá designar, e é muito comum, de injustiça social. Ao nível da isenção de IMI para famílias de baixos rendimentos, existem dois sectores que para nós são fundamentais. Por um lado, as famílias que têm rendimentos inferiores a 2,2 vezes o valor dos indexantes sociais estão isentas de IMI quando, cumulativamente, subscrevem duas situações. Por um lado, quando o rendimento anual bruto se situa até 15.295 euros, rendimento do agregado, e, por outro lado, quando o valor total do seu património imobiliário não ultrapasse os 66.500 euros. Ou seja, em síntese, para um contribuinte estar isento do pagamento do IMI, tem que reunir os dois requisitos obrigatórios e cumulativos. Por um lado, o rendimento bruto total do agregado de 15.000 euros e, por outra via, um valor patrimonial tributário igual ou abaixo dos 66.500 euros. Portanto, esta é a realidade, entre outras, da possibilidade de isenção do IMI para famílias de baixos rendimentos. Agora, estas medidas, para além de positivas, estão, em nosso entender, em nosso entender, longe da realidade vivida no país. O que tem acontecido é que as avaliações que têm vindo a ser efetuadas, ou que foram efetuadas pela autoridade tributária, implicaram um aumento significativo do valor patrimonial tributário global dos prédios. Em alguns casos que dispararam, essas avaliações superaram os 1000%, o exemplo. E, nomeadamente, quando comparados com a atualização do valor limite patrimonial tributário para efeitos de isenção de baixos rendimentos. Ou seja, por outras palavras, enquanto verificou-se um aumento significativo do valor patrimonial tributário dos prédios, tal não sucedeu com o valor limite patrimonial tributário para efeitos de isenção. Ou seja, este valor foi apenas mexido em 2003 na ordem de 2,46% e relativamente a 2012 e a partir de 2010 que não sofreu qualquer alteração. Ou seja, atualmente existe uma enorme desproporção entre a avaliação que foi efetuada para os prédios e o valor limite para efeitos de isenção. E é aqui que reside, em nosso entender, uma das grandes injustiças sociais. Porque temos casos em que famílias que não têm rendimentos e que têm prédios avaliados acima dos 66.500 euros, que obrigatoriamente têm que pagar o IMI. E não podemos esquecer da situação económica do país. A redefinição dos níveis de pobreza, de exclusão social, o flagelo do desemprego, portanto, que, em nosso entender, deverá merecer um caráter excepcional deste benefício. Portanto, em traços gerais, o que é que o JPP defende? Atualização do valor do rendimento anual bruto para 17.000 euros 290, ou seja, um aumento de 1.995 euros. Por outro lado, uma atualização do valor patrimonial tributário do bem, portanto, o valor tributário do agregado. Ou seja, um valor patrimonial
que não seja superior aos 100 mil euros, nomeadamente, respectivamente, um aumento de mais de 33.500 euros. Ponto 2. Sugere-se também a revogação do benefício da isenção do IMI atribuído aos fundos de investimento imobiliário, fundos de pensões e fundos de poupança e reforma. Aliás, que está um pouco na discussão atual do Orçamento de Estado, da antiga discussão do Orçamento de Estado. Terceiro ponto, o aditamento da previsão da avaliação automática anual da avaliação dos imóveis, tendo como parâmetros a idade dos imóveis, ou seja, o coeficiente de vetustez e a consequente desvalorização do imóvel e o valor da construção do imóvel. Ou seja, tal como sucede atualmente para efeitos de isenção, que este critério de aditamento seja introduzido para uma maior proporcionalidade da execução. E não esqueçamos o seguinte, os portugueses têm, com esta fórmula, pago um valor especulativo da IMI. Há aqui um desfazamento garantido e confirmado. E, por último, a possibilidade de fraccionar as prestações do IMI, porque o Estado arrecada a receita e dá a possibilidade ao contribuinte de ter, além de uma ou duas prestações, a possibilidade de ter 8 prestações e que seria uma oportunidade também de melhorar o orçamento familiar. Portanto, em síntese, senhoras e senhores deputados, esta é uma súmula de uma proposta possível que, em nosso entender, traria maior equidade social. Muito obrigado.